Vamos abrir a 24ª sessão ordinária relativa ao 188º ano acadêmico. Está ecoando muito esse som aí. Não tendo comunicações de secretaria, eu vou compor a mesa com os dois acadêmicos, acadêmico Nestor Shaw e acadêmico Miguel Carlos Reala. Por favor. Nestor fica à esquerda daqui, o Reala fica ali à direita do professor e acadêmico Omar Arroza Santos. Vamos abrir a comunicação dos acadêmicos. Professor Pietro Novelino. Acadêmico Pietro Novelino. Porra, mas o som está ruim mesmo. Senhor presidente, em exercício, caros membros da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, eu queria comunicar, Vossa Excelência já deve ter recebido um e-mail comunicando que o nosso acadêmico Ricardo Cruz irá tomar posse como membro honorário da Academia Brasileira de Odontologia, no dia 19 de maio. Portanto, eu acho, senhor presidente, que deve ficar registrado em ata, uma vez que todas as vezes que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa instituição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Pietro Novelino, e concordo inteiramente com Vossa Excelência. E mais ainda, com o título ofertado ao nosso querido acadêmico Ricardo Cruz. Acadêmico Marcelo, por favor. Marcelo Moraes. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma comunicação em referência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é conhecido como Lastro da Ciência Nacional. Nós sabemos que o FNDCT tem sido contingenciado constantemente, isso tem trazido prejuízos importantes para o financiamento da ciência nacional, e recentemente mais um incêndio apareceu que nós temos que estar muito atentos. A Academia Brasileira de Ciências já se posicionou, a SBPC também já se posicionou, que é uma minuta de medida provisória do Ministério da Educação, que essa medida provisória tenta destinar parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o FIES. Isso é um desastre, um ministério que tem mais de 100 bilhões de reais, que é o da educação, retirar recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem menos de 4 bilhões nesse momento. Então, fica aqui a nossa preocupação, e eu acho que é uma preocupação também da Academia Nacional de Medicina. Obrigado. Acadêmico Gerson Canedo. Obrigado, mano. Eu queria trazer ao senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores convidados, senhores acadêmicos, eu queria trazer duas notícias importantes no recente congresso da Academia Americana de Neurologia, realizado em Boston, que eu tive presente. O primeiro é um painel do custo da medicina no próprio Estados Unidos. Nesse painel, eles mostram que uma doente de esclerose múltipla, que é uma doença frequente naquele hemisfério norte, consome com esses novos remédios cerca de $70 mil por ano. E que essa nova droga que foi usada no tratamento da forma espinhal, da atrofia muscular, que faz com que a criança consiga andar, a criança que não andava, ela custa por injeção $124 mil. E são 4 injeções seguidas. Isso significa realmente uma coisa estratosférica e difícil de ser equacionada. Mas ao lado dessas notícias desagradáveis, tem também uma informação da área neurológica que foi premiada, mas que tem uma abrangência não só na área neurológica, como em todas as outras áreas. Uma doutora chamada doutora Monge, ela foi premiada com um trabalho que mostra a presença nos tumores de uma proteína chamada Neurolin 3. Esse Neurolin 3 é secretado nas sinapses, ele promove o crescimento dos tumores. Quando ela tomou um ratinho sem knockout, sem essa proteína, o tumor não crescia.
Mas isso não acontece só nos glioblastomas, não. Ela acontece nos tumores de próstata, ela acontece nos tumores renais também, e acontece nos tumores do aparelho digestivo. Então, enquanto há nervo, há liberação dessa proteína. Enquanto há nervo, há possibilidade dessa proteína fomentar o crescimento do tumor. Eu acho que esse trabalho tem uma importância enorme, porque os patologistas devem ficar atentos à inervação dos tumores para verificar essa possibilidade. Quer dizer, eu tenho a impressão que quanto mais o tumor tem inervação, mais chance ele tem de crescer. Então, essa comunicação que eu não poderia deixar de fazer a esta academia. Obrigado. Obrigado. Algum outro acadêmico? Walterzinho, por favor. Senhores acadêmicos, convidados, devido à importância do tema que o nosso confrade levantou, Marcelo Morales, por que não a academia escrever um documento? Talvez o próprio Marcelo possa escrevê-lo e depois nós divulgamos em nome da academia, expondo essa possibilidade de perda de mais recursos do MCTI. Concordo plenamente e gostaria de colocar para avaliação do grupo de acadêmicos da plenária. Eu acho que é uma situação extremamente grave para a ciência e tecnologia, em que se desvia dinheiro de um ministério tão poderoso como o Ministério da Educação, embora não menos importante, obviamente, mas não é assim que se vai corrigir o problema. E acho que nós poderíamos fazer uma pequena comissão em que estariam aqueles mais ligados às ciências aplicadas, em que penso que poderia ser o próprio Marcelo, o Walterzinho e o professor Roberto Soares de Moura, 3 das ciências aplicadas. Eu acho que poderia fazer um documento que a academia encaminharia de alguma forma, daí já teremos a volta aqui do nosso presidente e seria mais fácil esse encaminhamento. De qualquer maneira, estou de pleno acordo se a plenária assim concordar. Todos de acordo. Então está ótimo. Alguma outra comunicação ou solicitação dos excelentíssimos senhores acadêmicos? Então vamos dar sequência ao simpósio hoje comemorado como o Dia Mundial do Rim, que na realidade, como foi informado agora pelos nossos nefrologistas, o Dia Nacional e Internacional do Rim, o Dia Mundial do Rim é o dia 9 de março. Mas houveram inúmeros feriados, né, de quinta-feira, com várias ausências na academia natural, mudanças de compromissos e tudo mais. Então, está sendo hoje o Dia Mundial do Rim aqui festejado. E eu passarei agora a coordenação desses trabalhos ao seu organizador, acadêmico Omar da Rosa Santos e Nestor Shaw. Passo a palavra, então, ao acadêmico Omar da Rosa Santos, que passa a dirigir essa noite aqui na Academia Nacional de Medicina. Por favor, Omar. Muito obrigado, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados. Nesta segunda parte da sessão, que se iniciou hoje às 14 horas, nós teremos 2 apresentações. A primeira delas está ao encargo do acadêmico Miguel Carlos Riela, que está aqui ao meu lado. E a segunda, a encargo do acadêmico Nestor Shaw, que está aqui. Ambos ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ambos com participação ativa e já de relevo no âmbito da Sociedade Internacional de Nefrologia, vão abordar temas da máxima importância. A genética das nefropatias ficará ao encargo do acadêmico Miguel Carlos Riela, a quem eu tenho o privilégio de passar a palavra.
Boa noite a todos. Senhor presidente, professor Nestor, professor Omar, prezados confrades, convidados. O Dia Mundial do Rim, celebrado anualmente, este ano contou com mais de 450 eventos no Brasil, patrocinados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, tornando-se a sociedade no mundo que mais divulgou o tema deste ano, que foi obesidade, que foi objeto de uma palestra no período da tarde. Eu escolhi um tema para abordar hoje, que é a genética aplicada à nefrologia. Em princípio, porque eu acho que os avanços que eu vou mostrar aos senhores da genética me fascinam. Eu acho que a genética, nos últimos anos, teve progressos assim, extraordinários. Para colocar o assunto de perspectiva, eu vou começar mostrando que a nefrologia é uma especialidade relativamente jovem, né? Ela se consolidou, né, a partir de alguns marcos, alguns avanços, dos quais o primeiro foi o desenvolvimento de um rim artificial, a diálise, como nós conhecemos hoje, que foi desenvolvida por este holandês, Willem Kolff, durante a Segunda Guerra Mundial. O seguinte foi Belden Scribner, foi o meu mentor na Universidade de Washington, que desenvolveu o shunt arteriovenoso. Até então, a hemodiálise, como nós conhecemos hoje, era feita com cateterismo de uma artéria, de uma veia, e depois a ligadura da artéria, ou seja, havia uma exaustão de vasos na sequência. E ele desenvolveu esse shunt, que inicialmente era todo de Teflon, né? Posteriormente, com o surgimento da borracha siliconizada, foi possível manter apenas as pontas intravasculares de Teflon. E isso foi, por muitos e muitos anos, o acesso vascular à hemodiálise que permitiu a manutenção de pacientes por muitos e muitos anos. Este é um dos pacientes que, já naquela época, foi mantido em hemodiálise por mais de 24 anos. Nós temos exemplos no Brasil de indivíduos que se mantiveram em hemodiálise por mais de 30 anos. O outro marco importante foi o transplante renal, né, que também ajudou a consolidar a nefrologia. O primeiro transplante bem-sucedido entre humanos foi em 1954, na Universidade de Harvard, no Peter Ben Hospital, feito pelo Murray e pelo Harrison. Eu tive o prazer, junto com Medina, de sermos professores visitantes da Harvard nos mesmos dias, e após a apresentação do Medina, nós tiramos essa foto com o Murray, que foi prêmio Nobel de Medicina, né? E ele, infelizmente, semanas após, ele acabou falecendo. Um outro marco importante no transplante foi esse, né? Nós, no início dos primeiros transplantes, perdíamos muitos órgãos, porque a prova cruzada era positiva, essa falência ocorria, às vezes, no centro cirúrgico. O órgão se tornava negro, uma rejeição aguda, né? Depois que se descobriu de que esses anticorpos pré-formados faziam isso, começou-se a realizar essa prova cruzada pré-transplante, e com isso nós conseguimos separar os indivíduos de alto risco com os indivíduos de baixo risco, e os resultados passaram a ser muito melhores, né? Dos avanços da medicina que contribuiu para a redução desses anticorpos foi a descoberta aqui da eritropoetina, que acabou, então, com as necessidades de transfusões sanguíneas, porque os pacientes renais crônicos anêmicos eram transfundidos semanalmente, e a transfusão é um enxerto, né, e o desenvolvimento de anticorpos era comum, né? E as técnicas de tipagem, né, HLA, que hoje em dia melhoraram muito os transplantes a longo prazo,
né? Então foi outro dos avanços assim importantes. E hoje em dia essas drogas que nós chamamos renoprotetoras, drogas que atuam no sistema renina-angiotensina, que são capazes de fazer uma dilatação da saída, do que a gente chama de arteríola eferente, diminuindo a pressão intraglomerular, e com isso nós conseguimos estabilizar a função renal, evitar essa deterioração. Nós também nos demos conta, nos últimos anos, de que a doença renal crônica ela é muito mais frequente do que nós supunhamos, né? Esse é um estudo feito em Curitiba, em que a gente mostrou que a prevalência de doença renal crônica numa população escolhida aleatoriamente de 6 mil indivíduos foi de 11,43%. E ela está de acordo com o que a literatura mostra, uma variação entre 10% a 15% da população adulta de um país tem doença renal crônica. E o mais importante é salientar que 70% dessas pessoas não sabem que tem doença renal crônica. O que mudou também para nós chamarmos uma pessoa como portadora de uma doença renal crônica é que, além de nós levarmos em consideração a taxa de filtração, nós levamos também em consideração a perda de albumina, né, que é uma proteína de alto peso molecular, que quando aumenta a sua excreção, pode indicar uma patologia crônica. Se persiste isso por mais de 3 meses, nós chamamos isso de uma doença renal crônica. Essa tabela, esse gráfico é chamado de heat table, que seria uma tabela do calor, porque quem tem uma filtração glomerular normal acima de 60 e tem uma albuminúria abaixo de 30, em verde, a longo prazo não tem problema nenhum, né? Mas à medida que, mesmo que ele tenha, por exemplo, uma função normal, com 90% de filtração, mas se ele tiver o que a gente chama aqui de microalbuminúria, já está amarelo, já é um sinal de alerta, né? E se for proteinúria, mais ainda. Enfim, então esses são os 2 critérios que nós utilizamos hoje em dia. E o Dia Mundial do Rim é o momento em que a gente anualmente escolhe um tema para chamar a atenção da comunidade e alertá-los sobre um aspecto específico. Dentro dessas investigações, então se verificou, por exemplo, nos Estados Unidos, que a relação da doença renal crônica entre o branco e o caucasiano era de 4:1, né? Ou seja, os afrodescendentes, como são chamados os descendentes, os negros da África, têm uma incidência 4 vezes maior do que os caucasianos. E, além do mais, eles têm um declínio mais rápido da função renal nos estadios iniciais da doença renal crônica. Então, isso é um fato, digamos, documentado, né? Então, isso leva a pensar que haja uma certa predisposição genética a esses indivíduos, né? A predisposição genética ela ajuda a desvendar esses mecanismos físico-patológicos subjacentes, e ele pode ajudar no desenvolvimento de terapias-alvos, ajuda a definir subgrupos mais homogêneos de pacientes, que muitas vezes atrapalham esses ensaios clínicos pela heterogeneidade desses grupos, né? E esses ensaios clínicos, então chamados alvos, focados nessa população, reduzem o número de efeitos adversos. A genética teve, como eu disse inicialmente, um avanço extraordinário nos últimos anos, que culminou, né, com o sequenciamento aqui do genoma humano, completado aqui em 2003. Nós achávamos que nós tínhamos muitos genes. Por exemplo, em 1964, né, acreditávamos que nós tínhamos aqui 6.700.000 genes. À medida que a genética foi evoluindo, o número de genes foi diminuindo. De tal sorte que, né, hoje nós sabemos que nós temos menos genes do que um grão de arroz, né? Então, o ser humano tem entre 30 a 45 mil e o grão de arroz pode chegar a 56 mil genes, né? E
dentre as várias técnicas da genética que, digamos, elucidaram muitos mecanismos, tem uma que é muito conhecida de todos, que é o GWAS, que é o Genome Wide Association Studies, né? Esse é o exame no genoma de variantes genéticas em diferentes indivíduos, para ver se a variante está associada a uma característica ou a uma doença. Esses GWAS, eles identificam o que a gente chama de SNPs, né? Quer dizer, é um polimorfismo de um nucleotídeo somente, né? E outras variantes do DNA que são associados à doença, né? Mas o mais importante é lembrar que o GWAS, ele não diz qual é o gene causador. Antes do GWAS, a gente tinha, para estudar essas associações entre genótipo e fenótipo, tinha os genes candidatos. Nós vimos muito tempo, o pessoal escolhia um gene, via genes do sistema renina-angiotensina, relacionando com hipertensão, né? Isso era o que a gente usava. Ou o que a gente chama de linkage análise, que é a relação entre enfermidades monogênicas, como doença renal policística, doença de Alport, com a enfermidade desses pacientes. O primeiro GWAS bem-sucedido foi publicado em 2005, então relativamente recente. Ele investigou a relação entre a degeneração macular relacionado à idade, né? E eles encontraram 2 SNPs, né, com uma significativa frequência de alelos alterados comparados ali com controles. Em 2017, hoje há mais de 3.000 GWAS em humanos, que examinaram mais de 1.800 enfermidades e características, e milhares de SNPs foram encontrados, né? A gente tem conhecimento de que nos hospitais, principalmente nos Estados Unidos, se você interna, por exemplo, com depressão, você já assina um termo de consentimento, dando, né, amostra de sangue, urina, enfim, ele tem lá milhares de pacientes com depressão, e aí o GWAS vai reduzindo, vai tentando ver a associação com genes, né? O outro avanço que eu acho extraordinário é o CRISPR, né? O CRISPR, na verdade, é um instrumento de edição do genoma, né? Ele permite, hoje em dia, você cortar, né, o gene de uma maneira precisa, milimétrica, coisa que nós não tínhamos até então. E o CRISPR a Jennifer Doudna, da Universidade de Stanford, que foi a que, digamos, desenvolveu mais esta técnica, que é simples, barata e altamente eficiente. Ela vai permitir que se retire os genes que estão causando, digamos, a enfermidade, a doença. O que nós não avançamos ainda como gostaríamos é como reintroduzir o gene normal, né, nestas enfermidades. Mas é um dos avanços mais extraordinários e que gera, inclusive, questões importantes de ética, de você poder manipular, editar um genoma humano, né? Mas o grande avanço, realmente, que eu acho, foi nas técnicas de sequenciamento do DNA, que se tornaram mais eficientes, de menor custo e também muito rápidas. Aqui tem uma ideia, assim, eu acho que fantástica vocês observarem quanto custava você sequenciar o genoma humano aqui em 2001. 100 milhões de dólares. Levava-se, né, anos, né? Em 2007, veja o que aconteceu com o sequenciamento de DNA rápido, né? Caiu para 10 dias, né? Hoje em dia, você faz por 300 a 500 dólares, leva 1 hora. 1 hora você faz o sequenciamento do genoma humano. Muito bem. Então, para estudar estes afrodescendentes, os pesquisadores identificaram regiões genômicas onde os pacientes afrodescendentes com doença renal crônica, eles tinham um excesso de ancestralidade africana, quando comparado com controles saudáveis, com os próprios afrodescendentes, mas saudáveis. E, com isso, eles começaram a estudar e identificaram uma região específica no cromosoma 22, né, com mais de 21 genes, e tinha um que chamou atenção, que era esse MYH19. Aqui tem um Manhattan plot que dá para ver este gene aqui, o MYH9. Então,
Este gene se sabe que ele codifica uma proteína que é expressa nos podócitos, que é essencial para o adequado funcionamento do citoesqueleto e da adesão intercelular. Só para lembrar, para nós nefrologistas, o podócito é extremamente importante, né? Aqui tem uma imagem mostrando, ele é como um polvo sobre o capilar glomerular, né? Aqui uma imagem dele colorida, e entre os pericelos, que são esses prolongamentos aqui, existe uma membrana que a gente chama slit membrane, que tem uma série de proteínas que compõem essa membrana e que é por aí que ocorre a filtração e que a alteração das proteínas que podem levar maior ou menor perda de proteínas, por exemplo, né? E então, com essa plausibilidade fisiológica, foi sugerido que este gene era o responsável pelo aumento da suscetibilidade à nefropatia não diabética e essa glomerulosclerose segmentar e focal, né? O que é isso, né? Como o próprio nome diz, ela é uma esclerose, uma fibrose, né? Uma fibrose segmentar, né? No tufo glomerular, só uma parte está esclerosada. E ela é focal porque apenas alguns glomérulos, não todos, não, são alguns focos que apresentam essa esclerose, né? Essa esclerose, a gente sabe que ela tem várias etiologias. Pode ser de natureza imunológica, pode ser de natureza genética, ou pode ser a hiperfiltração, que foi objeto, inclusive, da palestra do professor Luiz Yu essa tarde, obesidade, mostrando que na obesidade pode ocorrer hiperfiltração e lesar. E, obviamente, dependendo da etiologia, nós temos, né, um tratamento diferente, né? Muito bem. Acontece que, na prática, essa associação desse gene, o MYH9, com a doença renal crônica, não se sustentou. E aí o foco passou para genes vizinhos, né? Então, aproximadamente a 20 quilobases de distância deste gene originário que eu mostrei aos senhores, foi localizado esse gene chamado ApoL1, com presença de mutações fortes e que se associavam com a doença renal crônica nos afrodescendentes. Só para simplificar, essas mutações foram chamadas de G1, G2, e G0 se não tinha esta mutação. Aqui, mostrando novamente, né, a localização desse, quando o MYH9 não se mostrou correlato, se passou a investigar este gene ApoL1, né? E analisando a população, então, dos afrodescendentes nos Estados Unidos, verificou-se que os portadores dessas variantes G1 e G2, quando comparados com caucasianos, eles apresentavam 3 vezes maior o risco de desenvolver nefrite lúpica, 7 vezes maior desenvolver a nefroesclerose hipertensiva, 17 vezes mais chance de ter glomerulosclerose segmentar e focal e 29 vezes mais chance de desenvolver uma nefropatia por HIV. Agora, para o desenvolvimento da doença renal crônica, é necessária a presença dos 2 alelos, né? Ou G1, G1, G2, G2, né? Ou ter uma forma heterozigota composta, né? G1 ou G2, e nenhuma variante do wild type, que seria o G0 que eu comentei, né? Esse gene ApoL1 é de uma família composta por 6 genes. Esse gene codifica uma proteína chamada apolipoproteína L1, que está presente na circulação e em várias células, em vários tecidos e, como eu disse, inclusive no rim. Esse ApoL1 já é um gene conhecido. Ele era conhecido na África, extensamente estudado, porque ele tem um papel importante na doença do sono transmitida pela mosca, né, tsetse, e que são as várias formas de tripanossoma. Esse ApoL1, né, ele é capaz, por uma ação fibrinolítica, de, né, matar o tripanossoma. Ao longo dos anos, o tripanossoma desenvolveu, né, uma proteína que protegia, bloqueava isto, e ele conseguia sobreviver. Então, essa pressão genética fez com que surgiram mutações neste gene,
né? E que gerou, então, essas mutações que eu citei, chamadas, então, de G1, G2, que permitiu, então, o bloqueio dessa proteína e conseguiu, então, matar esse tripanossoma. Ao haver esta migração para as Américas, né, a proteína deixou de ter uma função, já que não existe tripanossomiase, né, nos Estados Unidos e nas Américas. Então, ele não teve função. Um dos meus 2 filhos, que estão na Harvard e são pesquisadores, o segundo, que é o Christian, ele mexe com genética, e o chefe da nefrologia no Beth Israel, que é o chefe dele, foi o que fez a primeira associação do ApoL1 com a doença renal crônica nos Estados Unidos, né? E ele me perguntou, vamos ver o que tem no Brasil, né? Então, nós desenhamos um estudo para ver, na nossa população em diálise afrodescendente, qual é a prevalência destas mutações, né? Então, nós selecionamos um grupo de 620 pacientes que faziam diálise, alguns não localizados, alguns caucasianos, índios, outros tinham já doenças, como doença renal policística, que a gente excluiu, alguns recusaram, e no final nós acabamos com 95 pacientes afrodescendentes para o estudo. E nós, então, utilizamos também 96 familiares desses afrodescendentes. Aqui tem alguns dados epidemiológicos dessa população, a idade dos pacientes média de 55 anos, e vejam que nós tivemos 76% do que se chama de pardos, né? Mostrando a miscigenação que nós temos aqui no Brasil. Segundo o IBGE mesmo, nós temos negros apenas 7% no Brasil, né? E nós verificamos, então, essas formas, algumas que são ditas de variantes de alto risco, quando nós temos praticamente G1, G2, G2, e a forma heterozigota, que é essa forma G1, G0, que é uma variante de baixo risco, né? E a gente encontrou no nosso grupo, então, variantes de baixo risco, nós encontramos em 12%. E de alto risco, nós encontramos 5% dos nossos pacientes, né? 82% dos nossos afrodescendentes, então, não tinham nenhuma dessas variantes, né? Nos familiares, nós encontramos apenas as variantes de baixo risco, né? Então, G1 com G0 ou G2 com G0, mas nenhum dos familiares com essas variantes de alto risco, né? Uma outra característica que era descrita era de que os pacientes afrodescendentes com estas mutações iniciavam a diálise mais precocemente, aquilo que eu disse no início, a doença evolui mais rapidamente. E realmente, né, se nós olharmos na nossa população, que é G0 não tem as mutações, eles iniciam diálise na média com 52 anos, enquanto que, né, as variantes de alto risco, aqui 40, 45, 39 anos. Então, condizente com o que a literatura realmente já mostrava, né? Comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, aqui estão os dados em verde, quando não tem mutações, eles começam uma média de 62 anos. Com as mutações, cai aqui para 41, 49 anos, né? Portanto, a prevalência no nosso estudo de um alelo foi 12%, 2 alelos foi 5%, e nos Estados Unidos um alelo é 37% e 2 alelos 18%. Então, bem diferente, né, a penetração dessas variantes nos Estados Unidos. Naturalmente, a etnicidade no Brasil, pelas suas dimensões, pela sua colonização, ela é diferente do Sul com o Norte e Nordeste, né? Então, no Sul, nós temos descendência afrodescendentes aqui na faixa de 7%. Se nós formos aqui para o Nordeste, ela dobra, ela vai para 14%. Então a pergunta é, será que no Nordeste nós vamos ter uma prevalência dessas mutações maior? Então nós fomos fazer um estudo também no Nordeste e colhemos também amostras de mais de 200 indivíduos entre pacientes e
e familiares, né? E nós encontramos, né, se no sul era de homozigoto, então, 5% e heterozigoto de 13%, subiu para 18% e para 20% da população estudada. Quando nós combinamos, então, os números de pacientes, então nós estudamos 247 pacientes, 169 eram controles, né? E nas formas homozigotas nós atingimos quase 13% e aqui 17%. Inferior, como eu disse anteriormente, aos Estados Unidos, mas realmente ainda significativo, né? Da forma também o norte e o sul, comparando a idade que eles começam a diálise, não é diferente do que eu comentei antes, né? Então, as formas que não têm os alelos começam a diálise mais tarde, aqui começam a diálise mais cedo, quando eles têm esses dois alelos, né? Comparado com os Estados Unidos, a mesma coisa, né? Bem, até agora, nós entendíamos que achar essas mutações do gene ApoL1 tinha uma associação grande com a doença renal crônica, mas a associação não é causalidade. E este ano, agora, recentemente, publicado ainda online, apenas em fevereiro, esse grupo da Pensilvânia desenvolveu um modelo em camundongo experimental com as alterações, as mutações no gene ApoL1 e mostrou, né, proteinúria e esclerose segmentar nesses animais, mostrando então a toxicidade dessas mutações gênicas na apoproteína L1. Então foi o primeiro estudo que mostrou que não é apenas uma associação, mas tem uma participação e explica por que tem maior frequência de esclerose segmentar focal, como eu comentei, e na nefrite lúpica, enfim, já que o podócito é uma estrutura importante, como eu mostrei, na barreira de filtração. Então, a gente pode concluir que variantes genéticas para nefropatias, elas podem ser comuns e poderosas em populações específicas, como nós ilustramos. Eu acho, em genética se diz muito que não basta ter alteração genética, você precisa do que se diz o second hit, né? E essa frase eu achei interessante, em que se diz que a genética carrega a arma, né? E o meio ambiente puxa o gatilho, né? Então, condutas terapêuticas podem focar na genética ou em fatores de risco ambientais, né? Então, essas eram as minhas considerações, mostrando os avanços da genética, né, que são extraordinários, não só, digamos, na nefrologia. Eu acho que, hoje em dia, os avanços na área de oncologia me fascinam também, porque hoje nós temos o que se chama Precision Medicine, medicina de precisão. Antes nós chamávamos medicina personalizada, personalized medicine. Hoje é preciso. Nós conseguimos atacar diretamente, né, a célula cancerosa, sem usar as quimioterapias com todos os efeitos secundários que a gente conhece hoje em dia. Então, eu acho que nós, médicos, os cientistas, vivem um momento assim exuberante, com uns avanços extraordinários, e a genética, eu acho que na área da ciência, o momento dela agora, que vai trazer grandes contribuições. Muito obrigado aos senhores. Muito bem. Em seguida, vai ter a palavra o acadêmico Nestor Schor. Vai falar sobre a água como medicamento. Muito bem, gostei. Muito bom. Até ali algumas coisinhas desse apolipo. Água como medicamento. Eu já tomei uma esculhambação uma vez, porque eu vi isso, que a água é diurético, não trabalha muito. Obrigado. Boa noite. Agradeço, é sempre um prazer poder me dirigir aos senhores nessa academia. E hoje nós vamos apresentar algo que é anedótico, mas que já começam a ter dados científicos significantes. O primeiro aspecto que eu queria lembrar... Opa! Aqui. Todos vocês lembram
dessas figuras que nós estudávamos na etapa secundária da nossa formação, em que se dizia que o ambiente da Terra era aquela turbulência formada de várias substâncias ainda não organizadas, submetidas a tempestades, raios ultravioletas, relâmpagos, etc., e que isso favorecia e favoreceu a formação de água. Hoje, nós já sabemos que isto não é bem verdade. Estudos utilizando a medição por deutério têm mostrado que a origem da água na Terra é derivada de asteroides carbonáceos, de cometas e de silicato da proporção de 50%, 30% e 20%. Esses dados têm sido confirmados com números muito próximos. Provavelmente isso é verdade. Resta realmente outros estudos confirmarem, mas já traz uma informação importante. Sabendo que nós, seres humanos, somos formados principalmente de água, todos nós somos extraterrestres. Vamos falar um pouquinho sobre a água no mundo. Os senhores sabem que rios, lagos e represas representam 5% da água disponível na Terra, são fáceis, e os aquíferos subterrâneos são em 95% dessa água doce, e a água doce disponível é apenas 1% da água que é superficial. Então, da quantidade total de água da Terra, pouca porcentagem é disponível para os humanos. Graças à nossa posição geográfica, tanto a América do Sul quanto a Ásia, América do Sul e Ásia, são os continentes que mais têm água. Isto é muito bom para nós. Entretanto, essa quantidade de água disponível, ela corre um risco incrível, ou seja, apenas 40% dessa água está absolutamente não ameaçada, e quase 50% desta água sofre ameaças de perda, de tal maneira que nós temos que tomar muito cuidado com o olhar para a água no nosso planeta. Desnecessário falar que não só a quantidade é importante, mas a qualidade também o é, já que a água é responsável por uma série de doenças, a febre, a dengue, malária, esquistossomose, febre tifoide, cólera, enfim, vocês sabem muito bem essa quantidade de doenças relacionadas a problemas da água. Qual é a situação hídrica no Brasil? O Brasil tem praticamente 15% da água do mundo. Entretanto, esta água ela é utilizada principalmente para a agricultura em 70%, 70%, sendo que o uso doméstico é apenas 8%. Tem saído, e saiu ontem no jornal de novo, o problema deste bico. Os senhores vão ver aqui que essa barrinha vermelha em cada estado é relacionado à percentagem da população atingida pela seca, e a outra percentagem é a barra, é a quantidade de seca do estado. Vejam que tem números absurdos de grande, não só pela quantidade de compromisso do estado, como o envolvimento da população. Mais recentemente, essa seca do semiárido é considerada a maior do século, conta com 23 milhões de habitantes. Os recursos estão muito baixos, estão em torno de 16% da sua capacidade. Desde 1910 não se vê uma seca como essa, e o Ceará, infelizmente, é o estado
com maior sofrimento. Vejam aqui os senhores o problema da reserva que existe aí nesse semiárido. A seca do Nordeste causou, de 2012 a 2015, uma perda de algo como 104 bilhões de reais com esse problema. Vejam que esse número não é desprezível. Para ter uma ideia, em 2011, tínhamos 2,5 milhões de cabeças de gado, e agora, no ano passado, 554 mil cabeças. Então, uma perda substancial desse recurso econômico. Entretanto, a nossa região é maravilhosa. Nós temos 2 aquíferos fantásticos. Um muito conhecido, que é o aquífero do Guarani. Pega vários estados e países. Pega Uruguai, Paraguai e Argentina. E começa desde o Mato Grosso, Minas, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ele é enorme, entretanto, ele é menor do que um aquífero recentemente descoberto, que ainda se chama-se aquífero do Alter do Chão, mas que estão se propondo a modificação desse nome como para o aquífero da Amazônia. Para vocês terem ideia, percentualmente, o aquífero de Alter do Chão teria um volume em torno de 86 mil quilômetros cúbicos versus 45 mil quilômetros cúbicos. Provavelmente o aquífero do Alter do Chão é o maior aquífero da Terra. Isto é impressionante. Mas o que me deixa mais impressionado ainda é que o aquífero do Alter do Chão ou da Amazônia é um aquífero em que, pela situação da população que mora em cima e pelas condições de filtragem da água, ele pode ser muito melhor usado do que do Guarani, já que o Guarani está numa situação, ele é mais superficial, e ele está numa situação onde tem uma população importante que mora em cima, que planta em cima, e está muito contaminado por inseticidas, metais pesados, etc. O que nos deixa muito chateados é que a distância do aquífero de Alter do Chão, ou aquífero da Amazônia, para aquele bico onde a nossa população sofre, onde a gente tem uma perda substancial socioeconômica, poderia ter sido feito ou proposto um aqueduto. E eu tirei aqui 2 exemplos. Veja esse oleoduto que foi feito aqui de Baku ao Ceilão, que tem 1.700 quilômetros de distância, e esse gasoduto do Mar do Báltico, 2.000 e tantos quilômetros, ou seja, distâncias menores do que aquelas necessárias para resolver esse grave problema da seca. Todos os senhores sabem que a percentagem de água corporal diminui com a idade, mas no início da vida é menos, depois mais e depois menos já nas pessoas idosas. Todos os órgãos têm uma quantidade importante de água, acima de 70%, e aqui novamente mostrando a redução da percentagem de água no corpo humano. A distribuição também é conhecida já de muito tempo. A água corporal total é em torno de 60%, extracelular 20%, o líquido intersticial 15%, o plasma 5%, e quem ganha a vitória é o líquido intracelular, dada as necessidades do organismo. A manutenção no meio interno e da água corporal é através da pele, mucosas, pulmões, tubo gastrointestinal e rins. Essa é a nossa manutenção. E a regulação da água se dá através de 2 mecanismos fundamentais. Um chamado de osmorregulação e outro controle do volume, a regulação do volume. A osmorregulação diz respeito à osmolaridade, à concentração sanguínea, que estimula ou bloqueia os osmorreceptores hipotalâmicos, que vai liberar ou não o hormônio antidiurético,
que vai influenciar a excreção de água renal ou a sede, o mecanismo de sede. Já a regulação do volume inclui o volume circulante, é baseado no volume circulante, estímulo ao seio carotídeo, estímulo às arteríolas glomerulares, ao átria, e esses estímulos liberam informações para o sistema simpático, para o sistema renina-angiotensina-aldosterona, para os peptídeos natriuréticos, a natriurese de pressão, hormônio antidiurético e a excreção de sódio. Então, a mistura desses dois mecanismos fazem com que haja uma regulação da água. É muito importante a regulação da sede. Entretanto, a regulação da sede, que nós entendíamos como muito precisa, não é bem assim. Para que haja sede, é necessário 1 a 3% de perda ou de concentração da osmolaridade plasmática, 1 a 3%, e vejo esse número aqui, ou seja, o volume plasmático deve diminuir em torno de 10% para que haja estímulo. Eu até recentemente brincava com os educadores físicos e os educadores de atletas que falavam, olha aqui, ó, vocês precisam beber água antes de ter sede. Eu falava, meu chapa, o organismo nosso é perfeito em termos de controle de água. Nós estamos aqui na Terra por causa disso. Então não tem essa coisa de beber antes de precisar, mas é verdade, porque ao momento de ter esse estímulo, ele já teve uma perda importante. Esses estímulos que a gente recebe, como boca seca, alimentos secos, condimentos, etc. E o que é mais interessante é que os desidratados repõem apenas 50% da necessidade. Ou seja, os receptores não são tão precisos como nós imaginávamos que fossem. Desta maneira, a sede não é um mecanismo tão preciso, tão efetivo. Como exemplo, a minha mulher é uma atleta, ela faz triatlon, e eu, para dar uma apresentação e um exemplo para os alunos, ela correu durante 45 minutos, ela fez 7 quilômetros, estava um dia agradável, 22, ela perdeu 600 gramas num peso de 58 quilos, ou seja, 1% do peso corporal, perdeu 1,5% de água e ela não teve sede. E isso tem implicações, porque hoje nós sabemos que a subidratação leva a uma série de sintomas. O sistema renal contracorrente multiplicador, que eu achava que só tinha no rim, portanto o rim era maravilhoso, era o único exemplo da biologia na Terra, eu estava totalmente errado. Então esse sistema multiplicador de contracorrente, que depende de locais com maior ou menor permeabilidade e concentração de elementos, isso está rico, muito rico, tem uma riqueza na natureza muito importante. Talvez um dos exemplos mais interessantes é por que no Chile tem tantos peixes e crustáceos deliciosos. O que acontece é que as montanhas, os Andes, caem abruptamente, a maré de água vem, bate e volta, fazendo exatamente o mecanismo de contracorrente multiplicador, aumentando a quantidade de alimento, plâncton e outros elementos nutritivos para aquela rica flora e fauna que tem naquele mar maravilhoso. Outra coisa é o nariz do camelo. O camelo não pode perder água, então ele tem que ter um sistema de contracorrente do nariz muito desenvolvido. De tal maneira que, além desses mecanismos que nós lançamos mão, o ADH é absolutamente importante. Quando tem a ausência do ADH, nós temos uma diurese enorme. Quando temos o máximo de ADH, nós conseguimos segurar a água de uma maneira maravilhosa, mas não tão maravilhosa como esse nosso herói, Psamomis obesos, é o ratinho do deserto. Ele é maravilhoso. Por quê?
nós conseguimos concentrar a nossa urina saindo de 300 miliosmóis por litro, que é o nosso plasma, concentração plasmática, para 1.400. Nós não conseguimos mais. Mas esse herói, ele sai de 300 e vai para 9.000. Ou seja, a gente concentra em 4 vezes, ele de 30 vezes. Está aí um sobrevivente de condições incríveis. Entretanto, o ADH vasopressida tem um preço. Aumenta a filtração glomerular e aumenta a excreção proteica urinária, dando a hiperfiltração e a proteinúria. E isto é uma das teorias porque que nessa situação de desidratação contínua, frequente, ou em situações de excesso de vasopressina, nós podemos evoluir para a insuficiência renal. Existem 2 lados do metabolismo da água, o regulado e o não regulado. O regulado é aquele que é dado pela sede, e o não regulado é aquele que vem com os alimentos que vão se transformar em líquido. Hoje nós sabemos que precisamos pelo menos 750 a 1.000 ml por dia para manter um certo metabolismo de água, se contar a perda insensível de urese e uma mínima excreção renal para eliminar as escórias. Lembrar que essas escórias são extremamente importantes porque elas são ácidas. A quantidade de ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácidos orgânicos que nós precisamos eliminar é muito grande. De tal maneira que, para manter um pH de 7,4, pH sanguíneo, para que nós eliminássemos todos os ácidos que a gente produz, que são cerca de 20 litros de ácido clorídrico concentrado por dia, é necessário um volume substancial de água. Em tese, nessa avaliação aqui do UpToDate, nós precisaríamos ter um balanço de pelo menos 1.600 ml de água de entrada para que haja uma saída de 1.600 ml. Em resumo, o balanço mínimo é 1.000, existem variações significantes na ingestão e excreção, controle importante do ADH, vasopressina, controle importante do mecanismo da sede, apesar de não ser preciso, receptores osmóticos e não osmóticos, regulação hormonal, vários sistemas participam, renina, angiotensina, aldosterona, catecolamina, sistema calicreína, cinina, etc. Só recentemente significa 2010 que saiu publicado isso, o mundo científico se perguntou quanto que precisamos beber de água. Não se sabia, era só guess, só se imaginava quanto precisava beber. Esse é o primeiro consenso europeu, em que eles avaliaram quanto que precisaria, em tese, um consumo de água, de tal maneira, para resumir para os senhores, adolescentes, adultos e idosos, os homens devem beber pelo menos 2.500 ml e as mulheres 2.000 ml. Já aumentou. Vejam que o UpToDate falava em 1.600. Esse é o dado americano, também de 2010. Aqui esse dado é mais completo, porque aí eles consideram a quantidade de quilocalorias, o conjunto de todos os líquidos, e eles entendem que a gente deve beber de 2.700 a 3.700 ml por dia, na dependência das condições gerais. Então, veja que a quantidade de líquido que a gente prescrevia e o que está se sugerindo é bastante diferente. E uma maneira mais mnemônica para lembrar, é lembrar que a ingestão deve ser de 35 a 500 ml por quilo por dia, ou 2,5 litros, ou a diurese de 300 ml por quilo por dia, para dar uma diurese de pelo menos 2 litros por dia num indivíduo de 70 quilos. É claro que existem condições especiais, e não é assunto dessa nossa
apresentação, várias doenças onde esse ajuste da água deve ser consertado. Bem, o que está se falando agora? Quais são os dados mais recentes de encarar a água como medicamento? A primeira coisa, como é que vamos avaliar a hidratação? De que jeito que o indivíduo pode ser considerado, olha, você está bem hidratado? Nós não sabemos. Existem vários biomarcadores, nenhum deles é adequado. Cor e gravidade da urina, volume de urina de 24 horas, variação do peso corporal, osmolaridade plasmática e urinária da saliva, Doppler de tecidos, pressão intraocular, nenhum deles é suficiente. E o que é mais importante, nós não sabíamos isso, que é a hipoidratação. A hipoidratação leva a alteração de funções cognitivas, como vigilância visual, memória, fadiga, atenção, ansiedade. Então, nós estamos mais sujeitos a acidentes, nós temos mais dificuldade de produção intelectual, nós ficamos mais cansados e mais ansiosos com a hipoidratação. O que a gente tem de dados? Nós temos de dados assim, esse levantamento americano mostra que o consumo de água ao longo das décadas, o trabalho acabou nessa época, mostrou aqui que crianças bebem alguma coisa em 1.300 ou 1.100 e pouco, e os adultos em torno de 500, muito pouco, ml por dia. No Brasil, só tem um estudo, que é da Danone, em que mostrou que existia, de média, 2,2. Entretanto, o que chama atenção é isso aqui. Apenas 37% desse líquido era água. O restante eram todas soluções, especialmente soluções açucaradas. Quais são os estudos que tem de água como medicamento? Olha, já tem uma lista substancial. E eu vou fazer rapidamente o sumário de algumas informações que eu achei de interesse. Obesidade e diabetes. Olha, nós acabamos de ter esse tipo de conversa. Obesidade e doença renal, a quantidade de estudos está cada vez maior, publicações e interesses da comunidade científica. Isto é importante. Depois, veja, já foi falado aqui várias vezes do Dia Internacional, que esse ano foi obesidade. A obesidade está brutal, obesidade e sobrepeso no Brasil já está 55%, veja que é o máximo, que é acima de 60%, áreas extensas do mundo já estão acima de 60% entre obesidade e sobrepeso. E quando nós vamos ver o que isso significa, é o impacto dessas doenças crônicas no nosso povo, levando a praticamente 72% de óbitos no país, se a gente relacionar a obesidade, doenças crônicas e mortalidade. Chama atenção que o consumo de refrigerantes nos últimos 30 anos aumentou 400%. 400%. O que isso implica? Um copo de refrigerante tem 9 colheres de chá de açúcar. Esse estudo mostrou, na Europa, em 8 países, que a quantidade de líquido açucarado de tudo que se bebia era praticamente 70%. Então, uma quantidade muito pequena de água. E talvez esse seja o estudo que eu mais tive impacto. É um estudo de 30 dias, de 2 cidades alemãs, com 32 escolas. O que eles fizeram? Instalaram bebedouros nas escolas e pediram estímulo dos professores para com as crianças.
Depois de 30 dias, então criança pequena, de 8 anos, em torno de 8 anos. Depois de 30 dias, houve uma redução de peso em 31% das crianças avaliadas. 30 dias. Tratamento, bebedouro. Tratamento, estimular os professores a levar as crianças a beberem mais água. A qualidade do líquido é muito importante. O líquido, as bebidas açucaradas levam à elevação do ácido úrico, induz doença renal e acelera a pré-existente. Estão relacionados com obesidade, diabetes, hipertensão arterial e doenças renais. Cada vez temos mais dado. Por outro lado, nós sabemos que as frutas têm muita frutose. Entretanto, de qualquer maneira, o consumo de frutas e vegetais estão associados com a redução do risco de doença cardiovascular, de câncer e de todas as causas de mortalidade, apesar da frutose. Recentemente, se sugere para a saúde pública que a estratégia é reduzir a energia e que deve-se beber água. Promover o consumo de água pura. Lá em São Paulo, eu acho que aqui também, toda vez que a gente vai num bar e pede café, oferece, você quer adoçante ou quer açúcar? E a piadinha lá em São Paulo fala, adoçante não quero, porque todo mundo que usa adoçante está gordo. Então, essa piada já é repetitiva. Só que agora a gente está sabendo que os adoçantes, que os refrigerantes dietéticos trazem uma série de problemas. Então, aquilo que nós prescrevíamos, falava, olha, você está com muita vontade? Toma um refrigerante diet, light, zero, seja lá o que for. Hoje a gente já sabe, por exemplo, o grupo que bebe, nesse estudo, água versus uma bebida diet, ele perde mais peso, ele tem menor BMI, tem menor insulina, tem melhor glucose pós-prandial. Então, como é que se explica isso? A explicação é que o dietético, ele engana a cabeça. E aí tem um rebound, tem um feedback que estimula esses indivíduos a consumir alimentos com mais energia. Essa é a curva. A curva é a água, a perda de peso com água e a perda de peso com refrigerantes dietéticos em indivíduos tendo a mesma intenção de perder peso da mesma dieta. Aqui tem um estudo de 40 mil pessoas tomando refrigerantes dietéticos e que associou-se a diabetes tipo 2 e que a substituição não deve ser por bebidas dietéticas, mas é preferível o café. Interessante. Esse é um trabalho já antigo, mas aí para tentar explicar por que o dietético ele dá problemas. Então tem fenilalanina. Então ele é um agente anorético. Mas depois ele implica no controle de mecanismo do apetite. Então ele borra esse controle. E aí leva à motivação de comer. Então, o controle do apetite e a ingestão começa a receber sinais ambíguos, de tal maneira que o dietético não é tão dietético assim. Quais são os problemas de doença renal e os dietéticos? Primeiro, as sodas, tanto as diet quanto as regulares, têm muito fósforo, e o fósforo aumenta o fator de crescimento do fibroblasto, leva à insuficiência renal. Tem bastante ácido,
e, portanto, leva à insuficiência renal. Leva à síndrome metabólica. Por quê? Porque tem muita caloria. E altera, mais recentemente estamos sabendo, a flora intestinal, levando a processos inflamatórios crônicos. Um momento de distração, eu acho que... O que vamos fazer aqui, jovem? Beleza. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to buy the world a drink that doesn't cause disease. I'd like to teach the world about what sugar did to me. Liquid calories gave her diabetes, which really ain't so sweet. If not for drinking soda pop, it's just so sugary. My liver might not be enlarged, might have a few more teeth. That's obesity. Whoa, type 2 diabetes. Please drink soda less. Whoa, this isn't happiness. That's obesity. Whoa, type 2 diabetes. Please drink soda less. This isn't happiness. Drink less soda. Podemos ir? Essa é uma outra área dolorosa. É comum, na época de verão europeu, a gente lê nos jornais daqui do Brasil, a quantidade de idosos que morrem desidratados na França, Inglaterra, etc. E isso chama atenção, porque são países desenvolvidos com uma assistência muito boa. Mas o que acontece é que o idoso, em especial nesses países que têm uma percentagem maior ainda que a nossa, tem um problema importante, que eles têm uma redução do mecanismo de sede. Eles perdem fluido e massa muscular, não tem controle, redução de reflexos centrais e efetores renais. Então, é aquele velhinho que não bebe água direito, fica hipoidratado, perde condições cognitivas, aí não bebe água e assim vai, mora sozinho e encontrou ele 3 dias depois por morte, por desidratação. Então, nessa situação dos idosos, mesmo aqui no nosso país, nós devemos insistir em que o idoso deve se hidratar a cada hora, pouco, mas ele deve continuamente ser hidratado, já que as condições dele não acertam bem. Uma outra situação fantástica é que o melhor medicamento para litíase é a água. Você reduz em 50% a incidência de litíase se você beber 2 litros por dia. Nem são aqueles 2,5, 3 que a gente estava falando. Com 2 litros. Isso tem impacto importante, porque diminui muito a percentagem da formação de cálculo e leva a um custo muito menor. Veja, aqui tem uma avaliação, 88 milhões de euros por ano, só para fazer beber água um pouco mais, enfim, são coisas de muito impacto. A infecção urinária e hidratação é um tema discutível, porque a gente, se beber bastante água, a gente aumenta o clearance bacteriano urinário. Por outro lado,
a gente diminui a osmolaridade, e a osmolaridade e pH urinário baixo são importantes para reduzir fatores de proliferação bacteriana, replicação. Então, é uma situação fisiopatologicamente ainda não respondida, mas já se tem alguns dados de que existe alguns fatores positivos na hidratação e infecção urinária. A hidratação e a doença renal crônica. Aqui tem uma cascata que mostra que a hidratação, ela rompe essa cadeia da produção de vasopressina e, portanto, diminui a lesão renal. Essa é uma teoria aceita por muitos, e aqui tem um trabalho de 2011 que mostrou que se o indivíduo beber 3,2 litros de líquido por dia, aquele indivíduo que já tem doença renal, ele diminui o risco de progressão da doença renal. Esses dados são muito importantes. Esses já são um outro autor que compara 1 a 1,9 litros por dia versus 3 litros por dia, e aí aquele que bebe 3 litros por dia tem uma progressão da doença renal muito menos veloz, e aqui está a figura mostrando os indivíduos com 3 litros por dia tem uma progressão de doença renal menor. Mas deve-se cuidar, porque se vocês tiverem um excesso de líquido, vocês podem não ter esse efeito protetor. Desse trabalho de outro autor, mostra que tem um efeito protetor, mas tem outros trabalhos que mostram que a sobrecarga associa-se à progressão. Então ainda não está muito claro, os estudos não são suficientes para que a gente tenha clareza do que fazer. Lembrar que sobrecarga nesse trabalho é fator independente de risco, mas o problema é o meio termo, é uma hidratação adequada, mas não muito forte. Novamente, a superidratação acelera a progressão nos pacientes diabéticos. Então, tem fatores positivos e fatores negativos. Aqui, no caso de transplante, o declínio, tanto faz o cara beber mais líquido, 4 versus 2 litros. A perda da função renal pós-transplante é igual nessa situação. Na situação de rim policístico, nós sabemos que o tolvaptan, que bloqueia a vasopressina, tem sido proposto como o melhor medicamento para reduzir a progressão da doença renal nesses indivíduos. A gente não tem muita clareza. No Brasil, esse remédio é muito caro. Eu tenho prescrito para vários pacientes, mas eu ainda não tenho suficientemente experiência para passar para os senhores. Eu tenho só um paciente que conseguiu a droga. Mas, de qualquer maneira, na fisiopatologia do rim policístico, que é muito importante, o consumo de água faz parte. Mas, como sempre, trabalhos mostrando ao contrário. Piora a progressão com o aumento do volume de água. Então, ainda não é claro o que acontece, o quanto a gente precisa dar, se precisa forçar. Com certeza, muito não serve. Então, ainda estamos alguma coisa entre 2 e 3 litros de líquido para todas essas situações. Situações especiais, infecção urinária na mulher idosa, aqui esse trabalho propõe que a água é o melhor remédio, já que se não tiver pielonefrite aguda, não tiver uma clínica importante, a água é melhor do que antibiótico. O antibiótico dá mais efeito colateral. Então, essa é uma situação. Na malária, o tratamento com água diminui muito a progressão para a doença crônica.
Aqui é a desidratação aguda. Eu não vou passar por ele, mas é só para dizer que a desidratação aguda estimula mecanismos renais e sistêmicos de proteção. O que acontece totalmente diferente é a desidratação recorrente. Então, aquela hipoidratação frequente que leva a uma cascata de formação de uma série de substâncias, culminando com o estresse oxidativo, inflamação, a alteração endotelial, etc. E aí pode causar doença, e hoje nós estamos com essa doença recentemente descrita, que é a nefropatia mesoamericana, que é dada nesses indivíduos que trabalham no corte da cana-de-açúcar, e o que se observou é nessa região, mas hoje já está se falando em várias regiões do Brasil e no restante do mundo, na África, na Ásia, e o que foi descoberto naquela ocasião, do início da descrição, é que apareceu nessa região mesoamericana, nessa década, 2002 a 2012, 46% das mortes eram devido à insuficiência renal crônica nessa região. Então, uma epidemia. E o que se acha é que existe uma mistura entre calor, corte de cana, reposição com soda, com refrigerantes, e o excesso de exercício levando à rabdomiólise. Então, essa situação crônica repetitiva levaria à insuficiência renal crônica com morte. Em conclusão, essa doença epidêmica está ocorrendo na América Central. Hoje, como disse, parece que não é só lá. Vários estudos já estão mostrando. A desidratação recorrente é o fator. A doença renal crônica pode ser induzida por essa desidratação. A reidratação com refrigerantes piora, então leva à necessidade de utilizar a medicação, água como melhor tratamento. Dentro dos mecanismos de progressão da doença renal, nós temos uma doença primária, arginina vasopressina, o ADH, e este é sujeito a variações do consumo de água. E a dieta proteica elevada naqueles indivíduos que já têm uma doença renal prévia. Estratégias para aumentar a ingestão de água. Revisão de muitos trabalhos. O que a gente pode intervir? Automonitoramento, estímulo ao automonitoramento, fornecimento de garrafas e educação. Esses são os melhores. O sucesso em todas com aumento de 500 ml por dia na ingestão. A mais efetiva educacional, uso de dipstick ou a medida de urina de 24 horas, que é mais complicado. Tem esse sistema que, inclusive, eu já recebi, são vários papeizinhos que você dá para o paciente. Você fala, olha, você vai urinar, você vê qual é a cor da tua urina. Se vier ali esse amarelo forte, ou esse escuro aí, você está desidratado muito mal. O ideal é ficar hidratado, e a urina não deve ter odor. Apesar da nossa paixão para passar para os alunos, para passar para a comunidade, para ensinar em pacientes com várias doenças e ser muito simpático, ainda os estudos de água como medicamento ainda estão muito duvidosos, e existe uma série de trabalhos que não estão convencendo ainda. Então, se vocês forem ver essa lista, só os 2 primeiros, a evidência, então, é a litíase e doenças broncopulmonares são realmente
já com estudos comprovando que a água como medicamento passa a ser importante. Os outros todos são fracos, inconsistentes, etc. Ou seja, nós precisamos estudar um pouco mais esse tema tão interessante. Lembrar que o excesso não é bom, não é bom mesmo. Então nós temos que levar esse sistema nosso de aprendizado e educação para a nossa comunidade, os nossos colegas e os nossos pacientes de uma maneira ponderada. De tal maneira que estudos recentes sugerem que a água, além de uma necessidade vital, passa também a ser potencialmente medicamento e tratamento de determinadas doenças, e de tal maneira que eu agradeço a atenção de vocês e o adiantado da hora. Passa a palavra ao professor Omar para os comentários. Antes, deixe-me, senhor presidente, corrigir um equívoco. Eu deixei de entregar ao secretário da sessão, doutor Arthur Cortez, a última sessão. Seu diploma vai chegar às suas mãos. Temos ainda alguns minutos para discussão e eu gostaria de, inicialmente, passar a palavra aos senhores acadêmicos, pedir a palavra ao acadêmico Manassés. Foram duas apresentações absolutamente inquestionáveis pelas qualidades e pelas profundidades. Mas hoje eu tive uma experiência muito interessante. Eu vinha no táxi, eu converso muito com os taxistas. E o taxista começou a conversar comigo e mostrando que a mãe dele morreu com 104 anos. E o pai dele com 105. E a razão da longevidade é porque eles bebiam mais de 2 litros de água por dia. Eu acho que aquele taxista já me disse aquilo que o nosso querido Nestor Shaw ia falar. Mas também, a gente não pode esquecer aquilo que a Bíblia diz, né? Quando diz, né, que a vida começou pelas águas, né? Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí lá na penúltima edição do livro The Kidney, nós escrevemos que sem água não há vida, sem sal não há volume, e sem volume não há fisiologia para regular. Olha, foram extraordinariamente interessantes. Obviamente que a regulação da água é muito mais complexa, tem muito mais coisas, mas eu acho que as duas, tanto a genética como a água, foram provocações extremamente salutares e dão um brilho especial a esse dia do rim, celebrado aqui na Academia Nacional de Medicina. Parabéns aos dois. Professor Nestor. Para o Riela. Estou vendo o Riela? Está aqui. Professor Riela. Obrigado pela sua apresentação, foi muito boa, gostei muito, mas é assim, eu estou acompanhando o CRISPR, né, a técnica de CRISPR, Riela, e estão fazendo já testes em humano com anemia falciforme. Eu queria saber, você que está com esses seus filhos maravilhosos lá na Harvard, se eles já estão fazendo estudos com CRISPR em Apple, para ver se a gente consegue interferir. A outra coisa é a diferença nossa com os Estados Unidos, é que a nossa imigração negra é diferente. Então, eventualmente, seria interessante ir lá estudar na origem, né? Pegar da onde vieram os nossos negros e ver a percentagem de alteração. Eu acho que essa edição do genoma, de você tirar o gene e substituí-lo, a gente ainda está, digamos, longe, no início. O que eles estudam, particularmente, como estuda hoje em dia, é os microRNAs, né? Quer dizer, os micros RNAs, né?
E os microRNAs, eles são, digamos, fragmentos, né, do RNA de 22 a 25 bases, né? E eles funcionam na célula, ele é, digamos, o controlador da produção da proteína pelo gene. O meu filho, para me explicar, e uma das razões que eu me envolvo agora em genética é para poder conversar, senão eu não consigo nem conversar com ele. É como um dimmer da luz, né? Maior ou menor intensidade. Então, esses microRNAs, eles é que vão ao gene e aumentam ou diminuem a produção da proteína daquele gene. E hoje em dia existem centenas de trabalhos mostrando milhares de RNAs, cada um, né, tendo uma função específica num gene ou em múltiplos genes, né? Então, um dos trabalhos deles atualmente é entender qual é o microRNA que está estimulando o APOL1 a produzir aquela proteína. Eu me lembro que eu perguntei uma ocasião, já que na doença renal policística a gente já sabia que a lesão era no cromosoma do braço curto, cromosoma 6, a gente já tem mais ou menos a ideia. Eu digo, dá para tirar? Ele diz, olha, é um gene muito grande, fica um buraco enorme lá, a gente não sabe o que vai pôr no lugar, né? Mas eu acho que, como eu comentei, o CRISPR é algo assim realmente fascinante, primeiro pensando de que o pessoal estudava a imunologia da bactéria, né? Como é que a bactéria se defende contra as infecções, e foi aí que descobriram dentro das bactérias fragmentos de vírus, e porque ela tinha uma enzima, né, que corta o DNA do vírus, inativa o vírus, né? Quer dizer, então eu realmente acho fascinante essa área. Quer dizer, só para ter uma ideia do impacto do CRISPR, quer dizer, a gente não pode usar, por exemplo, o rim do porco para passar para o homem, ou outros órgãos do porco, porque ele leva um adenovírus incrustado no seu genoma. Então, com essa técnica do CRISPR, você pode ir lá no genoma desses animais que a gente pode utilizar os órgãos e cortar esse vírus que está incrustado no genoma para utilizar o órgão. Então, essa técnica, e eu não sei ainda os resultados finais, mas já está se fazendo em humano em anemia falciforme, quer dizer, é capaz de corrigir a anemia falciforme utilizando o CRISPR. Opa, os inositós, que ninguém dava muita atenção a eles, a não ser em questões muito específicas de controle colóide osmótico, mas sobretudo em baratas, sobretudo em alguns insetos, como os grilos, agora passou-se a dar muita importância. Tanto o mioinositol, o quiloinositol, o siloinositol, todos os inositós, de uma maneira geral, eles são reguladores hídricos e são reguladores de osmolalidade, muito provavelmente interferindo em alguns fenômenos como o rim policístico. Eu gostaria de complementar, fazer um comentário sobre a apresentação do Nestor, porque, como ele comentou, eu também, tradicionalmente, sempre disse aos meus pacientes de que, quando me perguntavam quanto que eu tenho que beber de água, eu sempre dizia, o que a sede indicar, né? Era uma resposta fisiológica, salvo duas exceções. Uma doença renal policística, que o Nestor comentou, que há evidência de que se você tiver uma diurese de 3 litros, você inibe a vasopressina, que é responsável pelo aumento dos cistos, e a doença destrói os rins pelo aumento do volume destes cistos. Então, e a outra seria a litíase. Aliás, o seu slide, eu meio que fiquei surpreso que você disse que na litíase, ingerir 2 litros de água reduz em 50% a recorrência. A informação que eu tenho não é o que você ingere, são os 2 litros de diurese por dia, porque num dia quente você pode beber 2 litros e sai pela pele, você quer que saia pelo rim, não é isso?
Então, é 2 litros de diurese, né? Então, eu faço meus pacientes também, de acordo com a estação do ano, eu digo, você define um padrão e um belo dia você determina quanto você tem de diurese. Pode ser que você ache que está tomando muito e não está urinando os 2 litros que funcionam. Mas no Congresso Mundial, na semana passada, no México, de nefrologia, teve uma sessão só sobre água, né? Naturalmente, a sessão foi patrocinada pela Danone, porque a Danone é dona hoje da água Evian, né? Então, ela, obviamente, as informações podem ser consideradas até tendenciosas. Mas eles mostraram em estudos experimentais, o que você mostrou aqui, que este aumento da osmolaridade, o aumento da vasopressina, seria deletério, né, para o rim. Eu, no começo, até questionei o Richard Johnson, que presidia a sessão, porque eu acho que a sede é uma manifestação fisiológica. Se você aumenta a vasopressina, não consigo entender que a vasopressina seja prejudicial. Mas, como você disse também na sua apresentação, na verdade, são as formas crônicas, né, como ocorre nessa nefropatia mesoamericana aí. Ou seja, a desidratação crônica que seria realmente mais preocupante. Porque o hábito de beber líquido, esses 8 ounces por dia aí, que os americanos há muitos anos preconizam, né, ele não tinha, digamos assim, um fundamento, digamos assim, científico, né? E há uns 2, 3 anos, o editor do Kidney International fez um editorial, ele até comentou o seguinte, de que água em excesso também mata, né? Então, existem 2 casos nos Estados Unidos, um dos quais está gerando um processo grande. Uma rádio fez um concurso, quem bebe mais água mais rápido, digamos, um foi mais rápido e o outro era sem ir ao banheiro, né? 2 jovens, 20 e poucos anos, os 2 morreram. Porque a água em excesso dilui a osmolaridade das células cerebrais, que não tem interstício, um edema importante, convulsão, e os 2 jovens morreram, né? E como você comentou, no nosso renal crônico, que tem dificuldade de excreção de água, isso passa a ser, digamos assim, mais crítico, né? E, além do mais, eles também mostraram que quando essa água, e você mostrou isso, quando contém fructose, eu disse, puxa, mas todo mundo hoje toma Gatorade por aí, né? Então é ruim o Gatorade porque aumenta o ácido úrico e tem efeitos assim deletérios. Então, a nível experimental, eles conseguiram mostrar de que é ruim, você tem que beber água mesmo, né? E só um comentário anedótico, eu recebi um telefonema de um colega meu de turma, médico, com 70 anos, 5 anos de diabetes, e me disse, olha, estou com uma proteinúria de 1.200 miligramas por dia. E eu disse, bem, eu acho que você teria que fazer uma biópsia de rim. Ele disse, não, mas o nefrologista aqui, ele achou que não precisava, só tomava um inibidor. Eu disse, olha, eu faria biópsia, porque 5 anos de diabetes não explica essa proteinúria, você pode ter outra coisa. Nessa idade você tem uma associação com tumores, essas coisas. Aí ele foi e fez, né? Mas o médico é meio indisciplinado, né? Aí ele faz e aí o laboratório que recebeu não era um laboratório de patologia renal, então a biópsia não ficou conclusiva, mas veio com diagnóstico de nefropatia membranosa, que para nós é igual a pesquisar tumor, né? Muito bem, eu mandei a biópsia dele para Boston, lá para os meus filhos, levaram para o Helmut Ranke, que é um dos melhores patologistas renais, e ele fez uma pergunta: esse indivíduo bebe refrigerante? Aí eu disse, mas por quê? Porque ele tinha várias inclusões, né, nos túbulos renais. E aí eu liguei para o médico e disse assim, você bebe refrigerante? Ele disse, faz 20 anos eu bebo 2 litros de Coca-Cola por dia. E eu fui rever o que existe de publicação de Coca-Cola e lesão renal. É impressionante a associação com doença renal crônica, a proteinúria. Ele parou de tomar Coca-Cola, a proteinúria dele desapareceu totalmente. A guisa também de curiosidade, Evian, que foi falado, eu tive a oportunidade de ter um Congresso Mundial de Água em Evian. E Evian, que ali era um hotel cassino maravilhoso, foi lá que foi fundada a Sociedade Internacional de Nefro, pelo Hamburger. 59. E a água é interessante, eles puseram um hidrogênio marcado lá em cima da montanha, demora 1 ano até chegar embaixo na bica. Então, aquela água é ultra filtrada.
Só não tem gosto de nada, mas, enfim, é uma água muito pura. A água não tem gosto. Tem a palavra o acadêmico Irã. Irã Lucas. Tá legal. Obrigado, senhor presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os brilhantes, não podia deixar de ser brilhantes, expositores sobre o assunto, mas causou excesso de informações, causa confusão. Causa confusão, especialmente em quem nada entende, como é o meu caso. Afinal de contas, bebe-se muita água, bebe-se pouca água, a água faz mal, ou deve-se continuar como sempre se fez, bebe-se a hora que tem, quando tem. Mas nós vivemos num lugar quente, onde a água não é sempre pura. Qual a solução? Ou qual a indicação que eu prefiro? Com a palavra agora o acadêmico Roberto? Não, Sabrá pediu primeiro. Senhor presidente. Próximo acadêmico Roberto. Senhor presidente, o senhor ficou muito bem nessa posição. Dirigiu muito bem a sessão, meus parabéns. Os conferencistas nos brilhantaram com 2 temas fascinantes. E como pediatra, eu não posso me calar. Quando eu vejo aí slide de 2011, 15, 16, falando de água, eu me remoto a 50 anos atrás. Não tem um pediatra que possa iniciar sua profissão médica sem estudar metabolismo de água. Em recém-nascido, a água chega a 90%. A gente sabe milimetricamente quanto de água tem que dar por quilograma de peso até que a criança entre na sua adolescência. Isso não é novidade para pediatra, está em qualquer livro, né, básico de medicina, especialmente pediatria. O grande avanço terapêutico do século passado foi a terapia de reidratação oral. Tirou as crianças desidratadas do hospital, criou essa doença de reidratação, um problema ambulatorial, representou para o terceiro mundo uma economia fantástica e foi considerado o maior avanço terapêutico do século passado. Então, eu acho que a criança é um modelo fantástico para o estudo da água, porque ela, sem dúvida, não é, necessita de água em qualquer momento, não é, do seu diário. Do de jejum à noite, o pediatra sabe quanto tem que dirigir a mãe para uma excelente hidratação. E esse cuidado é muito grande, sempre foi muito grande em pediatria. Sobretudo nas crianças pequenas, onde o manejo de soluto é muito pobre no rim, sobretudo nos primeiros 6 meses de vida. Então, o pediatra tem muito cuidado com a relação água, soluto e dieta. Essa contribuição, portanto, a pediatria pode oferecer aos nossos adultos com a bibliografia de 50 anos atrás. Obrigado. Acadêmico Roberto Soares de Moura. Senhor presidente, expositores, meus parabéns pela excelente conferência. Eu vou ser rápido, gestor. Você disse que uma redução da ingesta de água poderia levar à obesidade. É isso que eu entendi? Isso eu entendi. Muito bem. Eu perguntaria, você tem algum dado sobre a adiponectina e a leptina nesses indivíduos? Que são a leptina porque são hormônios liberados pela célula gordurosa e que são moduladores da saciedade e da fome. Talvez possa ser por aí. Interessante. Muito obrigado. Mais algum acadêmico deseja? Marcelo Morales. Põe isso aqui no teu... Boa noite. Eu não poderia deixar de me pronunciar, porque eu sou fisiologista, trabalho com rim desde criança, quando fiz iniciação científica, e não podia de fazer homenagem ao rim no Dia Mundial do Rim, que está sendo homenageado na academia. Eu costumo dizer aos meus alunos nas aulas de fisiologia renal, e eu gostaria de compartilhar a ideia do professor Nestor Schoch, somos extraterrestres, que a água veio do espaço. E nós nascemos na evolução dos coacervados.
E dos coacervados criou-se a membrana, que individualizou o mar primitivo, do ser individualizado, que são hoje células, e aquelas células unicelulares se transformaram em pluricelulares, e a essência da vida, que é o mar primitivo, da onde nascemos, ela continua dentro da gente graças aos rins, que mantém o mar primitivo correndo nas nossas veias. E é por isso que nós conquistamos o meio terrestre. Apesar de ter conquistado o meio terrestre, continuamos extraterrestres. Então, graças ao rim, nós continuamos correndo, contendo dentro dos nossos vasos o mar primitivo da origem da vida, e que os rins mantêm esse mar primitivo correndo nas nossas veias, e é por causa dele que nós nos remetemos o tempo inteiro, o tempo todo, à origem da vida. Esse é o meu comentário. Obrigado. Me permita uma última, ainda temos alguns 10 minutos. Eu andei lendo algumas coisas para não ficar omisso na reunião de hoje. E na nossa revista da Sociedade Internacional, algumas desse último ano, nesse ano corrente, alguns trabalhos vêm sendo publicados com relação àquilo que é a passagem do que é étnico para o que é genético. Essa foi a sugestão de um dos expositores. Com relação à apolipoproteína 1, que mostra-se diretamente ligado a diversas nefropatias, a nefropatia da imunodeficiência adquirida humana, a glomerulosclerose focal segmentar, na hipertensão arterial, nos afrodescendentes e etc. De sorte que, em 2 ou 3 trabalhos que frequentaram esses poucos 3, 4 números da revista nesse ano, percebe-se a possibilidade de uma estratificação para a seleção de doentes para o próprio tratamento. E uma das coisas propostas, que eu não sei se será factível, é a inclusão do estudo do gene da apolipoproteína 1 com teste genético. É uma coisa que poderá, eventualmente, no futuro, ser aplicada. Com relação à água, acadêmico Nestor, eu e a minha netinha, aí o Nestor está aqui, escrevemos um artigo para o curso primário que ela fazia. A professora a encarregou de escrever um artigo sobre a Lua, e nós, a 4 mãos, escrevemos que um dia o Criador resolveu mandar uns batedores para ver o que estava acontecendo no universo, e vieram alguns cometas e andavam observando para ir e voltar, ir e voltar. Um deles acabou sendo preso por uma força chamada força da gravidade e chorou, perdeu toda a sua cauda, que é a água que ficou na Terra. Existe um que fugiu, que ainda anda por aí, o cometa de Halley, e vai e volta. Bom, somos, portanto, extraterrestres. Dependemos disso. Bom, e o senhor apresentou na sua exposição um diapositivo com relação à Inquisição, água na Inquisição. Nós estamos sofrendo a mesma coisa. Quando eu vejo o governo manter uma bandeira vermelha para quem usou um pouco mais de água, e nesse mês ou naquele, eu me sinto como vítima da Inquisição, porque a água na Terra não muda, a não ser um pouquinho que lá no último grau da estratosfera pode ser dissolvido em H e oxigênio e ir embora. A quantidade de água é a mesma. Os senhores viram aqui num dos primeiros diapositivos, o recém-nascido estava com 75%, o Sabrá falou até em 90% no início, e a pessoa mais idosa com 45% de água. Essa água vai, quando morre, esses 45% são devolvidos.
e não só o homem, como todos os animais, todas as plantas. E essa água vai para o aquífero, do aquífero vai voltar como nascente, vai para o rio, vai para o mar, vai para a nuvem, cai de novo. A água, ela apenas tem que ser disciplinada e equacionado o seu uso para a utilização nos centros mais urbanos mais populosos, e não se punir a população com uma bandeira vermelha. Isso me deixa realmente irritado, quando você vê o roubo desvairado e esse mesmo governo resolver cobrar da população. Isso realmente irrita. Mas eu queria acrescentar uma outra maneira. Eu fui criticado, altamente criticado. O professor Correia Lima ainda está aqui. Ele era o editor daquela revista que nós publicávamos na primeira clínica médica na década de 60, e eu escrevi um artigo sobre diuréticos. E fui criticado, e com razão. As pessoas criticaram porque eu botei a água como um diurético. E me disseram, não, a água não é diurético, a água é apenas um solvente. E eu fiquei quieto. E agora vejo a voz autorizada do Nestor Shaw falar de água como medicamento, que me deixa, embora uns 50, quase 60 anos depois, me deixa um pouco absolvido. Mas o senhor falou da água ingerida. E eu queria falar de um outro água medicamento, que é a água por fora. Quando você entra na piscina até o pescoço, você modifica a reologia dos vasos das veias, faz aumentar o retorno para a aurícula direita, fator natriurético atrial e diurese. Eu andei tentando, isso é muito difícil fazer, primeiro porque eu sou um apalpador de vísceras quase que retirado. Depois porque para botar um indivíduo dentro da piscina, tirar sangue dele antes, ele entrar, 1 hora depois tirar, e 3 horas depois tirar, com todo mundo olhando, os doentes não aceitam muito isso, né? Então eu consegui fazer isso em 3 pessoas só, um parente e 2 médicos, que nós anotávamos o creatinina sérica, na urina antes de entrar, 1 hora depois da saída e 3 horas depois, a creatinina e o sódio urinário e a dosagem antes da entrada e depois, e 3 horas depois do fator natriurético atrial. E então é interessante ver como desses indivíduos são indivíduos, os 3 hipertensos, ditos benignos, sem quaisquer outras enfermidades, retirados do uso de medicamentos, todos, pelo menos por 1 semana, que entraram na piscina durante 1 hora, durante um período aproximadamente, no mesmo mês, para não haver variações de temperatura. E é interessante se notar que o valor do fator natriurético BNP, né, praticamente triplica depois da 1ª hora, enquanto o sódio urinário aumenta e o clearance de creatinina também aumenta. A média era de cerca de 90 e poucos ml por minuto antes da entrada, que chegava até 130, 140, com subida do sódio urinário e entre duplicação e triplicação do valor do BNP. É evidente que 3 horas depois isso estava revertido. Você não pode manter ninguém em tratamento dentro d'água definitivamente, mas poderá ser um auxiliar no tratamento de condições tão frequentes quanto a hipertensão arterial essencial. Isso é uma breve consideração e eu gostaria de depois... Um minuto. Deixar os 2 Obrigado. É pena que a gente tem que terminar, mas quando eu estava nos Estados Unidos, eu me propus a trazer para o Brasil banheiras especiais para tratamento de síndrome hepatorrenal. Então o indivíduo ficava, aqueles hepatorrenais que não respondiam a diuréticos. Então seria um jeito. Agradeço muito as considerações colocadas aqui e a pergunta básica, que é quanto beber?
Nós temos agora, com essas informações, como sugestão, entre 2 e 3 litros em condição normal. Se está mais quente, ajusta. Se está mais frio, ajusta. Se é muito grande o indivíduo ou muito pequeno. Mas se nós fizermos entre 2 e 3 litros, nós não vamos errar. Doença policística, insistir para 3 litros, que seria mais sábio. Litíase, para 3 litros, porque aí vai urinar 2 litros, 2 litros e meio. Mas ainda os dados são soft. Então, quando você fez essa pergunta, de verdade tinha que se respeitar, porque o dado não é cientificamente já resolvido. Só complementando que a pergunta do Omar com relação ao ApoL1 e o teste genético, a grande dúvida no momento é o seguinte: entre os afrodescendentes, doar o rim para um familiar, tendo as duas mutantes, ele corre um risco de desenvolver, né, insuficiência renal no futuro. Então, existe essa preocupação com eles, e inclusive parece que os enxertos desses indivíduos que recebem têm uma vida média também menor. Quer dizer, talvez seja um teste para o futuro. Posso dizer uma coisinha? Quando São Paulo andou pela terra, passou por várias cidades, e numa dessas, tenho a impressão que foram os filipenses, e perguntaram a ele: afinal, Paulo, quanto nós devemos amar a Deus? Qual é a dose de amar a Deus? Qual é a dose de beber água? E a resposta de Paulo foi a seguinte: não mais do que o bastante, e não menos do que o suficiente. É quanto nós temos que beber de água. Ao terminar a nossa sessão, eu agradeço aos 2 conferencistas, acadêmico Nestor Shaw e Miguel Reella, pelas excelentes apresentações. A Terra tem mais água do que terra, nós temos mais água do que massa. Obviamente, a água é extremamente importante para a humanidade e devemos usá-la e protegê-la. Boa noite a todos. Vamos tomar um vinho com água. Água depois. Não é? Então, um pouquinho.